Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, bom dia! Bom dia, Pedro! Bom dia, Luiz Cairo! Bom dia, Cris! Bom dia, ouvintes! Bom dia a todos os ouvintes, alunos, leitores. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê luz em todos os seus caminhos, que proteja todas as suas decisões. E levanta a cabeça, tá? Veja que tudo tem saída, sim. Se você entrar em pânico, se você ficar com raiva, se você já pensar em briga logo de cara, ou então em se magoar logo de cara, então o que vai acontecer? Será o seu corpo que irá responder. E ao responder, vai trazer acidentes e vai trazer doenças. Claro, também problemas estéticos. O nosso corpo fala. E o trabalho desse programa não é falar sobre os gestos. Tem muita gente que pensa que o meu trabalho é O Corpo Fala, né? Que é do Pierre, é um livro maravilhoso. Eu acho que todo mundo deveria mesmo adquirir o livro do Pierre, né? Que é O Corpo Fala. Mas ele fala de gestos, ele fala de movimento corporal. Aquilo que significa a sua cruzada de perna, quando você avança o corpo. O meu trabalho não é esse. Claro que eu entendo também disso, mas não é isso. Eu olho para você, eu olho o desenho do seu corpo, o desenho do seu rosto. O tipo de cabelo, o tipo de olho, a cor do olho, o tipo da sobrancelha, o tipo do ombro, dos seios, do bumbum, das pernas. E eu olho a sua vida inteira através do desenho do seu corpo. Mas a minha maior missão não é ficar lendo o corpo, apesar de que faz parte do meu trabalho. A minha missão verdadeira é trabalhar com a cura das doenças. E que isso, antigamente, gerou realmente uma polêmica muito grande, porque a tal da metafísica da saúde, que meu irmão, meu amigo Val Capelli fala, isso já foi recriminado, ele sabe disso. Que nós que falamos sobre essa linguagem corporal, da saúde, da forma de falar do corpo, de curar o corpo, isso gera uma intriga muito grande naquelas pessoas tradicionais, né? Que acham que a medicina convencional é que está certa, mas na verdade a medicina, ela se tornou convencional depois de Isaac Newton, e não faz tanto tempo assim, milhares de anos atrás, a medicina era mais completa. A medicina trabalhava com a psicologia, com a espiritualidade, com o amor, né? E se você vê os tratados que os médicos têm que assinar no final dos seus estudos, tá lá de falar que antes de diagnosticar, antes mesmo de receitar um remédio ou um tratamento, todo médico deveria olhar o lado emocional, psicológico e espiritual do paciente. Todos os médicos sabem disso. Eles assinam um tratado assim que termina a faculdade. Só que ninguém fala disso. Mesmo porque as doenças tomaram tanto conta da humanidade que os hospitais não estão dando conta de acolher pessoas no INPS jogados pelo chão, médicos que endureceram o coração para não se matarem, né? Para não morrerem de desgosto. Então você acaba sendo maltratado por vários médicos. E muitas vezes ele só te receita alguma coisinha, não sabe mais o que fazer, porque a humanidade está doente da alma. E é esse o nosso trabalho, fazer com que os hospitais tenham psicologia, espiritualidade, o trabalho que o Oswaldo Riga, junto com a nossa equipe, o José Ferreira, a Luísa, o Nelson Donizete, né, a Sueli, esse grupo maravilhoso de acupunturistas, reikianos, que estão trabalhando em vários hospitais, levando esta informação para os pacientes. Porque às vezes, olha que interessante, às vezes um médico, ele chega perto de um paciente e vai falar com o paciente sobre o lado emocional dele, sabe o que o paciente responde? Isso não tem nada a ver com a minha doença. Às vezes o próprio paciente desbunda o médico. Então os médicos, como às vezes eles também são muito maltratados pelos pacientes arrogantes, pelos pacientes agressivos, eles não podem mais perder tempo, eles têm que medicar e acabou. Só que não é remédio que cura.
É a humildade, o amor e o perdão. Sabe, todos os doentes, todas as pessoas doentes do mundo, sem exceção, que são briguentas, arrogantes, não aceitam tratamentos, falam mal dos médicos, maltrata e é ríspido com pessoas que querem ajudá-los, esses nunca vão se curar. Nem milagre cura essas pessoas, porque milagre só cura aquelas pessoas que se abrem para Deus, que entendem que os médicos são servidores de Deus. Só que os médicos estão feridos. Os médicos estão feridos porque muita gente, vocês não sabem disso, aparece até em filme. Você que está ouvindo agora aí, chega uma pessoa para conversar com você, você dá pontapé, ofende, vira a cara porque você está de cama, porque você está doente, porque você está com dor, porque você perdeu alguma coisa. Aquela pessoa que veio te ajudar, ela não tem nada a ver com a sua arrogância. Você perdeu coisas. Você teve karmas solucionados através dessas coisas. E quem vem te ajudar não tem absolutamente nada a ver com seus problemas. Tenha respeito pelos médicos. Porque somente assim, os médicos mais tradicionais, eles vão entender que o lado espiritual é o mais importante, que o lado emocional é o mais importante. Mas eles são tão maltratados por pessoas que estão sofrendo, que eles acabam endurecendo o coração. Agora, vamos ver o outro lado. Os médicos amorosos, os médicos bondosos, que também acalmam pacientes. Então não adianta, gente, vocês ficarem procurando os médicos, achando que eles vão fazer milagres em você. Porque vocês vão rasgar o avental dele e ele não vai poder fazer nada por você. Se você não perdoar quem te magoou, se você não perdoar teu pai e tua mãe, se você não perdoar seus filhos, se você não perdoar seu patrão, os funcionários, as pessoas do trânsito, se você não perdoar suas vidas passadas, se você não perdoar o governo, se você não perdoar seus vizinhos. Então veja que a sua doença tem uma história, não é? Do seu estado emocional. Agora, Lu, tem muito e-mail hoje. Tem. Você me falou sobre um e-mail que veio do Japão, achei muito interessante. Tem muita vez que você falou. Muito legal. O nome dele é Mauro Endo. Ele pôs aqui assim, ó. Cara Cristina, Cairo Luiz, bom dia. Sou Luz da Noite, moro em Aikiken, Nagoya, Japão. O povo japonês foi acometido pela epidemia da gripe influenza. Segundo o Ministério da Saúde japonês, cerca de 2% da população japonesa está infectado. Ou seja, mais de 2,6 milhões. Pergunto, qual o significado pela linguagem do corpo da gripe influenza e quais as precauções a serem tomadas? Os sintomas da gripe são forte dor de cabeça, febre alta, dor no corpo, etc. Desde sempre, muito obrigado a todos. Mauro, né? Mauro Endo. Mauro, bom dia. Bom dia a todo o pessoal do Japão. Tem muita gente que está escutando. Né? Boa noite para eles, exatamente, né? E também bom dia, boa noite para todo o nosso planeta. Mauro, depois do tsunami, que aconteceu tanta tragédia aí no Japão, veja que todas as doenças são consequências desse distúrbio. O próprio tsunami é uma doença do Japão. O próprio tsunami, ou furacão, ou terremoto de qualquer lugar do planeta tem a ver com as frequências vibracionais do povo, sofrido ou não. Porque quando nós trabalhamos o positivismo, o amor, a libertação espiritual interna em grande número de pessoas, ali, naquele local e ali, naquelas pessoas, tudo começa a melhorar. E se desenvolve um campo áurico maravilhoso que protege contra a fúria da natureza. A natureza ela está conectada com o nosso organismo. A natureza está conectada ao nosso centro eletromagnético, que são os chakras. Então não adianta dizer que a natureza está perversa, que é a natureza que vem o holocausto, eu tô doida, o apocalipse e tal. Tudo isso... mas não deixa de ser um holocausto. Exatamente, mas todas as desgraças, as tragédias, têm a ver com as frequências vibracionais de grupos. E o Japão, quando a gente começa a estudar a história do Japão, desde os mongols, desde a história em que eles encontraram a ilha para poder morar, né?
e depois se misturaram raças até que se tornou o povo japonês. Então, o povo japonês, desde também que perdeu a Segunda Guerra Mundial, que eles não puderam mais, que vocês não puderam mais fabricar armas. Quem perde a guerra não pode mais fabricar armas, não pode mais lidar com armas. Então, o povo japonês começou a se dedicar à tecnologia. E o que aconteceu? Se tornou um quase melhor do mundo, né? E vocês aí, é uma loucura, porque se vai para o Japão, a gente vê televisão zerinho, carro zerinho, tudo no lixo. Porque tudo aí tem de montão. Quando vocês abriram as portas da importação e exportação, devido ao número enorme de produtos que vocês tinham fabricados, então a influência externa do mundo, pela mídia, pelo comércio, começou a entrar no Japão, que é onde começou a modernizar até o tipo de cabelo, de roupa dos japoneses. O próprio formato de corpo das mulheres mudou. E isso começa a mudar. O bumbum das mulheres começam a crescer, porque o bumbum representa o seu poder pessoal, sendo que a tradição antiga do Japão é a rigidez, é aquele respeito muito grande pelos pais, pelos sogros, né? Então casa, o sogro se transforma em pai e mãe. Então outros países têm outras culturas. E o Japão sempre reprimiu demais a sexualidade, como também reprimiu demais os seus sonhos verdadeiros. Eu tenho centenas de alunos japoneses e japonesas, né, que chegam em mim falando dos problemas da visão e problemas de manchas na pele, problemas que vêm lá de trás dos antepassados. Então, Mauro, para responder diretamente à sua pergunta, fica difícil, mas eu vou tentar resumir. Desde o tsunami agora, esses terremotos constantes que existem, as pessoas costumam dizer que o país que fica sobre, né, as placas tectônicas e tal, é que acontece os terremotos. No Brasil tem algumas faixas também e não tem esse terremoto. Então tem outros lugares que tem terremoto, mas não está em cima dessas placas. Então é questão energética. Vamos falar sobre a gripe. Qualquer tipo de gripe, pela linguagem do corpo, significa pessoa sobrecarregada, que não tem mais tempo para o lado pessoal dela, para os prazeres pessoais dela, que ela está totalmente abarrotada de preocupações, de responsabilidades. Agora, Mauro, veja bem, que velocidade incrível que realmente, vocês aí no Japão tudo lá. Exatamente, conseguiram se reconstruir. A gente fica vendo pela televisão aqui no Brasil, o Japão, mostra a cena do tsunami, o antes e o depois. O antes e o né? depois. Meu Deus, vocês são formiguinhas incríveis. Vocês japoneses anulam quase a própria personalidade e os prazeres pessoais para poder trabalhar. Vocês trabalham muito e essa gripe pegou a população, que seja 2%. Agora, se mas todos... São 2,6 milhões. Pois é, muita gente. Agora, isso pode se alastrar se os japoneses não se conscientizarem que eles precisam, já que eles têm esse karma, ou esta situação que eles estão sempre resgatando coisas espirituais através da dor, ou através do trabalho, ter também os seus passeios, seus divertimentos, mesmo sem dinheiro. Muita gente consegue se divertir de forma criativa. Rir mais, brincar mais, criar parques onde as pessoas possam brincar umas com as outras. Vocês japoneses precisam descansar, vocês precisam se distrair, brincar, resolver situações com mais bom humor, aí a gripe vai desaparecer, viu? Vocês estão muito sobrecarregados, entrega um pouco na mão de Deus, na mão de Buda, na mão de Cristo, na mão daquele que você entrega a tua vida. Eu não conheço tua crença, porque até o Japão está também com uma diversificação religiosa muito grande. Então entreguem-se para o único Deus do universo. Entrega um pouquinho a tua dor, tua preocupação. Você que está ouvindo a rádio agora e que tem gripe também em qualquer lugar do mundo, delega um pouco ou deixa para lá. Não precisa, elimina a ansiedade. Deixa o tempo andar junto com você. Não passa na frente do tempo, senão você vai ficar doente. Tá bom? Boa sorte para vocês, japoneses. Que Deus os abençoe em todos os lugares do mundo onde os japoneses estiverem, porque vocês são incríveis. Tem muitos e-mails, Cris. A Silvana Pironi, um amigo dela, sofreu um acidente em dezembro. Ele quebrou praticamente todas as costelas.
que ele está desanimado, ele fala em morrer, ele está fazendo fisioterapia e toma antidepressivo, mas ele não quer passar para o psicólogo. Ela quer saber o que pode fazer para ajudar ele. Ele sofreu um acidente o ano passado? Em dezembro. Em dezembro. E ele tem 29 anos. 29 anos. Como é o nome dela, da amiga? Silvana. Silvana, bom dia para você. E 2 filhos, tá? Ele tem 2 filhos. Silvana, vamos tentar fazer uma análise rápida sobre o seu amigo, para, não sei, se ele estiver ouvindo a rádio, seria tão importante, mas depois você passa a informação para ele. Claro, que para ele sofrer um acidente desse cume, desse tamanho, significa que ele já estava guardando dentro dele uma insatisfação muito grande com o tipo de vida que ele estava levando, né? Os acidentes, eles ocorrem, eles são providenciais. Eu tenho um amigo, olha que interessante, que ele namorou muito tempo com a namorada dele. E a família cobrando casamento. E nada. E ele era piloto de moto. E ele está ouvindo o programa agora. É um amigo nosso. Ele não largava aquela moto de jeito nenhum. E ele gostava da liberdade dele. Ao mesmo tempo, existia uma cobrança dele mesmo para ele mesmo, sem ninguém saber. Que ele deveria fazer uma família. Mas ele não conseguia abandonar o esporte e abandonar os amigos. E amando a namorada. Então, houve uma providência do inconsciente dele. Sofreu um acidente de moto, onde ele ficou tetraplégico, rompeu a vértebra da cervical e ficou tetraplégico. Os médicos, a mãe, começaram a comprar até cadeira de roda, e ele tinha uma força que falava dentro dele: não desista, não desista. Nada disso acontece por acaso. E quando as pessoas ficavam com aquela cara de coitado em cima dele no hospital, ele ficava até agressivo, porque ele não admitia que ele não ia andar mais. Essa história deveria ir para livros. Ele é o nosso astrólogo Tadeu Gasques. Esse cara merece palmas. Ele é uma pessoa de personalidade difícil, mas é por isso que ele vence. Sabe o que aconteceu? Ele foi para casa, carregado, tetraplégico na cama, e ele caía no chão e queria se arrastar até o banheiro sozinho, não queria ajuda. Claro, imagino que a família sofreu, porque a família que acredita no que o médico fala e acabou, não estava entendendo que ele estava lutando pela vida, lutando para tentar sobreviver. E ele começava a tentar imaginar, olha que coisa, ele ficava imaginando os dedos dos pés e das mãos mexendo. E ele não tinha movimento algum muscular dos nervos. E ele imaginava mexendo. Ele imaginava que ele estava com um pezinho de ginástica na mão. Ele imaginava que as pernas estavam se mexendo. Então um dia ele viu o dedão do pé mexendo. Ele viu o dedo da mão mexendo. E ele não contou para ninguém. Ele continuou o exercício dele. Um dia ele se rastejou até o banheiro. E ele foi se mexendo, e olha só o que ele fez, o mal criado, o que ele fez. Ele conseguiu subir na moto, sem sentir os dedos, mas em movimento, tudo torto, todo caído. Ele subiu na moto, ninguém viu, e ele foi até o hospital. Como ele não conseguia frear a moto, né? Ele passou direto pelo vidro do pronto-socorro com a moto e tudo, e caiu lá dentro. Os médicos vieram socorrê-lo. E ele falou: quero falar com fulano de tal. Quando fulano de tal chegou, o médico, e disse que ele ia ser tetraplégico para sempre, ele ficou de pé, tudo torto, mandou o médico, tadinho, para aquele lugar, subiu na moto e tiveram que carregar ele de volta porque ele estava tudo troncho, poderia causar um acidente em outras pessoas. Hoje, ele está totalmente recuperado, continua mal criado, mas não é... É verdade. Não é? Turrão. Mas ele é muito querido. É muito querido. Ele é turrão, mas para quem conhece a história da vida dessa pessoa, entende. Entende que ele é aquele que luta pela vida. Ele não desiste. Então, o que eu posso falar para você, Silvana, quando as costelas do seu amigo
quebrou, né? Quebraram nesse acidente, as costelas pela linguagem do corpo significa excesso de zelo, excesso de proteção, superproteção de alguém em cima dele. Em 29 anos ele está saindo do CT. Exatamente, que o Tadeu Gasques, que é o nosso astrólogo, ele pode dizer exatamente isso. Quando a pessoa entra aos 28, 29 anos, todas as pessoas sem exceção. É uma virada de setênio, é uma passagem de Saturno, né? Que é a quadratura de Saturno. E que essas pessoas acabam tendo que tomar grandes decisões. Quando elas não tomam as decisões que deveriam tomar... O universo toma por ela. O universo toma por ela. Então, o seu amigo, ele tem todas as possibilidades de voltar à vida. Mas precisa agora ele acreditar na vida. Ele precisa falar o que ele pensa, conversar com a esposa, conversar seja lá com quem for que ele andou engolindo sapo, mas sem brigar. Não precisa de rispidez. E também, se desistir da vida... pois é, a cobrança será muito maior para onde ele for. Com certeza. Né? Então, gente, olha, um beijo no coração de vocês que mandaram e-mail. E quem é que vai comigo e com o Lu para o Egito? Levanta a mão. Então, nós vamos, como todos os anos, né? A gente leva expedição ao Egito. Não é turismo, eu seleciono as pessoas... Aquelas que... Porque é obrigatória a reunião. A reunião será dia... Cadê? É dia 11 de... Dia 11 de março. 11 de março, domingo. Às 14 horas. Isso, às 14 horas. A reunião é obrigatória, gratuita, viu? Se você quiser ver o que a gente vai fazer, então vá lá na reunião para maiores de 14 anos, porque nós andamos muito no Egito. E quem e nos as leva crianças não aguentam. É a Agência Savage do nosso irmão Wellington. E é o seguinte, aí eu seleciono da seguinte maneira. Se você é uma pessoa que só quer fazer compras e não está a fim de fechar uma egrégora de amor, uma equipe que nós vamos trabalhar para a paz mundial, vamos conhecer o Egito, estudar a meditação dentro das pirâmides e dos templos, então você não vai com a gente. Você vai com um monte de outros lugares que levam também para o Egito. Com certeza. Menos com a gente. Nós queremos pessoas que estão dispostas a lutar pela paz mundial através da meditação, pelos conhecimentos antigos do Egito. Então, Lu, fala o telefone da Savage Turismo do Wellington. 3331-3345. É São Paulo. 011-3331-3345. E ele dará as informações. Cris, nossa agenda está um pouco extensa. Tá mesmo. Sábado, dia 3, nós estaremos em São Bernardo do Campo. Juliana, um beijo pra você. O dia inteiro, um workshop de linguagem do corpo. No dia 4, domingo, tem a jardinagem terapêutica com a nossa querida terapeuta Marisilda. A Mari Conte. É muito legal, gente. Você vai aprender a curar as doenças, problemas musculares, de ossos, articulação, osteoporose, com a terra preta e com as plantas. Então ligue lá para o Instituto e fale com a Mari Conte. No dia 6, na terça-feira, início do curso de aromaterapia de 4 meses com a nossa querida Andréa Darco. São 4 meses, uma vez por semana. Tem de terça e tem de quarta-feira. E a aromaterapia, para quem não sabe, é uma ciência. Não tem absolutamente nada a ver com misticismo, viu? Com religião, com seita, porque são partes do cérebro, e ela explica, porque ela trabalha com a química também, e nas primeiras aulas ela explica como que um cheiro ou uma essência atua diretamente numa célula do seu corpo, no organismo, nos hormônios. As lembranças do bom e do ruim também, exatamente, né? Além de trazer lembranças, também faz o seu corpo reagir para a saúde e para o emagrecimento. No dia 18, domingo, curso só para homens, lá em Monte Alto. Lu, então, com o Carlos. Dá o site do Carlos. O e-mail do Carlos. Dá o e-mail. carlos@montealtoseguros.com.br. Repita. carlos@montealtoseguros.com.br. É lá em Monte Alto, no interior de São Paulo. Vai ser um domingo que nós estaremos juntos das 9 às 13 Exatamente, da manhã. é o Luiz aqui, Luiz Cairo, que vai dar o curso só para homens, para evolução espiritual, como ser feliz no amor, emagrecimento. Então, muitas situações que os homens às vezes não procuram ajuda por orgulho, por vergonha. Então vocês terão um homem maravilhoso, que é o Luiz Cairo. Obrigado. Bonitinho. E que vai conversar com vocês, e os homens que participam das palestras do Lu têm saído muito felizes, já procurando mudar muitas coisas. Cai muita ficha, né? Uhum. É muito legal. E no dia 24, só uma lembrança, estaremos na cidade de Lagoa Vermelho,
em Lagoa Vermelha, próximo a Porto Alegre. Isso. E nós vamos dar um curso de meditação e de linguagem do corpo. No sábado, no dia 24, e no domingo, vai dia ser 25. linguagem do corpo o dia todo e no dia seguinte, domingo, é a meditação. Isso. Cris, nosso telefone é 011 5082 2822. Repita. 011 5082 2822. E o nosso site para todas as informações necessárias, www.linguagemdocorpo.com.br. Lá vocês terão informações sobre os nossos terapeutas, sobre aquele quinteto maravilhoso que frequenta os hospitais. Tá lá tudo também, né? No coisa. E tem também todos os livros da Cristina em todas as livrarias e mais o DVD de Linguagem do Corpo. No Instituto, se você não encontrar nas livrarias, você pode ligar lá no Instituto, que nós lá temos tem todo o todos os DVD, livros, temos tudo lá, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por tudo. Que Deus os abençoe e paz profunda. Tchau. A Rádio Mundial apresentou Programa Linguagem do Corpo, com a professora e escritora Cristina Cairo.